Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast da DBOCM, onde a gente tem realmente trazido vários assuntos, né, para poder realmente te ajudar nesse universo de banco de dados Oracle, com vários produtos, com várias nomenclaturas, vários nomes. E o nosso objetivo aqui é realmente esclarecer muita coisa. E para esse podcast especificamente, eu estou trazendo o tema aí sobre o Exadata Cloud at Customer, né? A gente sabe que existem várias formas de você ter um Exadata, e uma das formas é o ExaCC, e eu quero realmente trazer para vocês aqui alguns detalhes para que vocês consigam entender um pouquinho as diferenças, por exemplo, do ExaCC dos outros métodos que nós temos, beleza? Até para que você realmente consiga ter uma visão mais clara a respeito desse produto. Recentemente ele foi envolvido numa polêmica, né? Que nós tivemos aí a questão do TSE, das eleições, que foi o supercomputador citado, né? Onde, na verdade, foi feito o contrato, né? De um aluguel de 2 ExaCCs, e um half e um full. E é legal a gente poder esclarecer realmente aqui um pouquinho sobre o que é essa máquina, quais os benefícios, quais as vantagens, para que você consiga realmente entender essas características exclusivas do Exadata Cloud at Customer, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria frisar aqui para vocês é que nós temos aí, basicamente, algumas formas de conseguir ter um Exadata, né? E basicamente nós temos 3 formas para a gente poder fazer isso, tá? A primeira forma é o Exadata on-premises, tá? Onde nós temos aí, basicamente, onde você faz a aquisição do hardware e tem o Exadata dentro da sua casa, né? E essa é a opção que você tem, na verdade, de fato, mais controle, tá? A respeito sobre o produto, né? Onde você consegue fazer um deployment, uma implementação virtualizada, uma implementação bare metal, e de fato você tem total controle sobre o Exa, tá? Então, se você realmente precisa ter o controle total da máquina, essa é a sua melhor opção, tá? E essa foi a opção, normalmente, que nós temos há mais tempo, né? Porque antes, o Exadata nem tinha possibilidade de estar utilizando na nuvem, né? Primeiro, realmente, a iniciativa do Exadata, que ele tem mais de 10 anos, né? Inicialmente, ele foi criado no ambiente on-premises e depois foi disponibilizado para o ambiente nuvem recentemente, tá? As outras opções que nós temos, qual que seria? Tá? Nós temos o Exadata Cloud at Customer. E foi basicamente o Exadata que foi citado realmente pelo TSE, né, onde teve realmente o atraso das eleições, que realmente é o Exadata Cloud at Customer, que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje. Mas é importante a gente falar sobre o ExaCC, a abreviação dele é o ExaCC, né? E o que é importante a gente entender sobre o Exadata Cloud at Customer, né? Que nós tivemos 2 gerações, tá? Tiveram o Gen 1 e o Gen 2, tá? E quais são as diferenças dessas gerações do Exa, né? Inicialmente, ele foi introduzido por conta do provisionamento quando a gente teve aí da Oracle Cloud, né? Onde a Cloud da Oracle em si, ela teve a geração 1 e a geração 2, né? E o Exadata também ele acompanhou essa evolução. E na geração 1, você tinha basicamente, inclusive no site da Oracle, lá na documentação, você tem a documentação da geração 1 e tem a documentação da geração 2. Tá? Então é importante a gente entender um pouquinho sobre isso. E na geração 1, de fato, você tinha 2 hacks, né? Um de Exadata e um de Cloud, um hack específico para poder gerenciar a caixa. Tá? Já na geração 2, o que é necessário realmente para que você tenha um ExaCC? Somente o Exadata dentro do seu data center e você tem aí basicamente conectado na Cloud da Oracle, tá? Então, basicamente, a gente tem que entender as diferenças, né? Se você está atuando num projeto sobre ExaCC, você tem que entender qual que é a geração, de fato, que você tem, beleza? Temos a geração 1 e a geração 2. E a terceira forma que você tem de realmente ter um Exadata seria o Exadata Cloud Service, tá? Então, basicamente, essas são as 3 opções que nós temos hoje de fazer um provisionamento, tá? Outros pontos importantes para que a gente dê uma introdução aqui para que você consiga realmente entender, tá? O Exadata em si, ele tem várias versões aí que a cada ano realmente a Oracle tem lançado, né? Mas atualmente ele tem basicamente 2 versões.
a versão X8 e a versão X8M, tá? E qual que é a diferença do X8 para o X8M? O X8, se a gente for falar de forma um pouco mais superficial aí das diferenças básicas, né? O X8, basicamente, ele tem os switches InfiniBand, tá? Então, basicamente, ele vem a geração anterior do Exadata, tá? E o X8M, basicamente, eles têm os switches ROCE e também no storage ele tem o PMEM, que é a memória persistente, tá? Então, os DMNodes, basicamente, do X8 para o X8M, eles são basicamente idênticos, tá? Então, você não vai ter diferença alguma nos DMNodes, você vai ter diferença realmente nos switches e no storage, tá? Então, esses são pontos importantes para que você realmente consiga entender. Eu acho que é sempre bom te dar essa introdução para que você consiga realmente entender as possibilidades do Exadata que nós temos. E aí, se tratando especificamente, né, do Exadata Cloud at Customer, né, basicamente você tem aí uma máquina que você combina o conjunto aí de ter um Exadata, né, as características do Exadata, de você realmente ter o poder de processamento do Exadata, e também você tem esse Exadata conectado na Cloud Infrastructure gerenciada pela Oracle, tá? Então você vai ter, basicamente, no ExaCC, a combinação de ter a força de um Exadata e da Cloud dentro do seu data center, tá? Então acho que esse que é o ponto importante que você precisa entender. Nessa opção do On-Premise, você vai ter dentro do seu data center, tá? Nessa opção do Cloud Custom, você vai ter o Exadata no seu data center, mais conectado na nuvem da Oracle. E no Exadata Cloud Server, você tem realmente o Exadata no data center da Oracle, conectado à cloud da Oracle, tá? Então, quando a gente está falando de ExaCC, o que nós temos aqui a nível de solução, né? Nós temos basicamente os recursos de nuvem, né? Como se fosse uma nuvem privada dentro do seu data center, tá? E aí você vai ter acesso acesso completo às features, né? E as possibilidades que nós temos aí do Oracle Database, né? Utilizando as features do Exadata, enfim, de Storage Index, de Smart Scan e etc, tá? Mas você tem uma particularidade, né? Você tem toda a parte de performance, de escalabilidade, mas você tem a Oracle como a responsável por gerenciar a infraestrutura do Exadata, tá? Então, quando a gente está falando do ambiente on-premises, o que acontece? A gente realmente tem o poder todo ali na mão, né? De decidir se vai ser bare metal, se vai ser virtualizado, etc, com todas as opções. Quando a gente está falando do ExaCC, qual que é a possibilidade que nós temos, né? O ExaCC, basicamente, ele vai ser virtualizado, tá? Para que ele tenha realmente esses recursos de nuvem, de provisionamento, etc, tá? Então, esse é um ponto importante. E, basicamente, a responsabilidade por gerenciar a infraestrutura do Exadata vai ser da Oracle, tá? E aí você pode utilizar a Oracle Cloud Infrastructure Console e as APIs para gerenciar o ExaCC, tá? Então, ele vai estar conectado realmente à sua conta da Oracle Cloud, tá? Então, esses são pontos importantes. E um detalhe, né? Realmente, quando você está falando do ExaCC, basicamente, você vai ter que escolher a configuração que você quer utilizar, né? Ele vai ter a configuração lá de quantos database servers e quantos storage servers que vão ter, e lá ele vai ter toda a infraestrutura realmente dentro do seu data center, com switches de alta velocidade, etc., o storage e todas as opções, né? Mas é importante a gente falar que realmente ele vai estar dedicado a ser um Exadata virtualizado, tá? Existe essa tendência, há muitos anos eu tive a oportunidade de participar dos primeiros projetos aí de Exadata virtualizado da América Latina, e a gente tem visto a evolução do Exadata virtualizado em si, e de fato hoje é uma solução realmente que já está bem consolidada, tá? Então, já tem vários anos, de fato, que o Exadata pode ser feito deployment virtualizado, e o virtualizado realmente, ele consegue atender os recursos que nós temos aí na nuvem, tá? E aí, pessoal, outro ponto importante, né, da gente pensar que você tem o acesso de root para as Compute Node VMs, tá? Então, quando a gente está falando do ExaCC, ele vai estar virtualizado, você vai criar alguns clusters virtualizados, e você vai ter privilégio de root para as VMs, tá? Então, você pode gerenciar o Oracle Database, a infraestrutura do grid, o Exadata System Software e etc. Entretanto, você não tem acesso administrativo ao Compute Node físico, tá? Se você já viu um Exadata virtualizado, você deve entender basicamente que você tem a máquina virtual e a máquina física dentro do DBNode, né, que você vai ter acessos diferentes, tá? E nesse caso, realmente, quando a gente está falando de ExaCC, você vai ter acesso somente um acesso de root às VMs, e de fato, o acesso aí ao Physical Compute
Node Hardware, você realmente não tem acesso, e a Oracle que de fato é responsável por administrar, tá? E quando a gente fala também dos storage servers, da mesma forma, você não vai ter acesso, tá? E a Oracle em si que vai estar responsável por administrar toda essa parte do storage, tá? Então, é importante até separar um papel aqui também quando a gente está falando do XACC, né? Porque quando a gente está falando do storage, você vai ter um acesso completo, né, ao Oracle ASM Disk Groups. Mas a Oracle vai administrar o Oracle Exadata Storage Server Hardware e Software, tá? Então, quando a gente está falando realmente de acessar o sistema operacional lá do Storage Server, realmente a Oracle que vai estar responsável, tá? Então, esses são pontos, né? E também a Oracle é responsável por gerenciar toda a infraestrutura de cloud, incluindo aí os switches de rede, né? As PDUs, as Islands, então toda essa parte realmente de infraestrutura é totalmente responsabilidade da Oracle, que tenha essa responsabilidade de administração. Então você vai ter dentro do seu data center, né, um Exadata virtualizado, onde você vai ter acesso às VMs, e esse Exadata vai estar totalmente conectado aí aos recursos de cloud da Oracle para que você consiga fazer a gerência dele, beleza? E aí dentro, pessoal, do XACC você vai ter basicamente a licença, né, das features, Enterprise Edition, etc. Então você consegue estimar isso aí com o time comercial da Oracle, tá? Mas é importante que você entenda realmente quais são as diferenças do Exa, né? E o que de fato é o XACC, né? É um Exadata virtualizado, onde a Oracle fica responsável por administrar a infraestrutura e você fica responsável aí por administrar, por ter acesso ao banco, ao grid, um acesso de root dentro das máquinas virtuais, tá? Então, basicamente, é importante a gente entender. Lembrando, que a gente está falando do Exadata X8, você está utilizando o Zen, tá? Então, lá você vai ter DOM 0 e DOM 1 para as VMs. Quando a gente está falando do X8M, a gente está falando de KVM, tá? Então, a Oracle mudou, de fato, o virtualizador, então tem sido uma transição aí para mim. O X8M é a nova geração dos Exas. Eu também tive a oportunidade de participar dos primeiros projetos aí de X8M do Brasil, e eu já vi realmente a coisa funcionando, utilizando a virtualização com KVM, tá? Então a gente tem visto essa evolução. Só da gente pensar aqui, X8 utiliza o Zen, X8M utiliza o KVM, beleza? Então, basicamente, pessoal, essa introdução que eu queria realmente deixar aqui para vocês, tá? Acho que é uma dúvida muito comum, até porque tem se falado muito nessa semana sobre o Exadata Cloud at Customer, né? E muitas vezes pode não estar tão claro para vocês a diferença dos três tipos de Exa, né? Do On-Premises, do Cloud at Customer e do Cloud Service, tá? Lembrando, o On-Premise você consegue, inclusive, instalá-lo sem virtualização, bare metal total. Quando você fala de Cloud at Customer, você realmente vai ter virtualizado, dependendo do modelo que você tem. O X8M parece que já está disponível também para o Exadata Cloud at Customer e para o Exadata Cloud Service, tá? Então, esses são pontos importantes para a gente poder deixar claro aqui para vocês. Mas eu acho que o fundamental realmente que eu trouxe aí para esse podcast é para que você entenda de fato quais são as particularidades, né? Quais são as responsabilidades, qual o nível de acesso que você vai ter se você tiver um Exadata Cloud at Customer, tá? O Exadata é o mesmo, tá? Ele vai estar dentro do seu data center, né? Conectado à cloud da Oracle, utilizando os recursos de cloud da Oracle. Então, um tipo de provisionamento de um novo cluster, ele realmente é algo muito eficiente, né? E, de fato, você tem aí vários benefícios que muitas coisas que antes era responsabilidade sua, agora, dentro do contexto de cloud, realmente a responsabilidade sobre a infraestrutura do Exadata é da Oracle, tá? Então, se acender algum LED, se precisar trocar algum disco, normalmente a Oracle já tinha uma eficiência muito grande a respeito disso, tá? Então a Oracle, de fato, ela já prestava uma assistência de hardware, tanto se você tem uma máquina on-premises, você já deve ter percebido esse tipo de coisa, mas essa responsabilidade em si de acesso à máquina, os DB nodes, os storage, aí fica realmente por conta de responsabilidade da Oracle. Então é importante realmente que a gente pense que o XACC, ele é um cara bem interessante, virtualizado, utilizando as features, os recursos, né? E você tem um pouquinho menos de controle, mas você tem realmente a facilidade de agilidade, de deployment e os recursos de nuvem, tá? Então, ele é meio que considerado aí como um aspecto de nuvem privada, onde você realmente consegue fazer muita coisa, e de fato é uma máquina que tem mais de 10 anos aí, né? E hoje em dia ela está totalmente adaptada e plugada à nuvem para que você realmente consiga ter
todas as promessas da nuvem de agilidade e etc. Beleza? Então é isso, pessoal, que eu queria deixar para vocês nesse podcast de hoje. Espero que você possa ter aproveitado um pouquinho desse conteúdo, entendido um pouco como que funciona, o que é, né, o Exadata Cloud Customer. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo desse vídeo o que você gostaria de ver no próximo podcast para que a gente consiga estar aqui compartilhando com vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!